Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Matemática e Outras Expressões. Nesta aula eu vou resolver a parte de matemática do concurso público para técnico de enfermagem que aconteceu em 2019. Questão 21. Ao se jogar simultaneamente dois dados, a chance de se obter um 5 e um 6 é de... O espaço amostral, quando se joga dois dados, ou seja, todas as possibilidades possíveis, é de 6 vezes 6, porque cada um dos dados vão combinar um número. Por exemplo, no primeiro dado, nós temos chances de sair o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6... E cada um desses números, eles vão se combinar com o número do outro dado. Então, a resposta poderá ser 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é a mesma coisa, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, nós temos aqui 6 linhas por 6 colunas. Como se aqui tivéssemos o primeiro dado e aqui, na linha, o segundo dado. Então, essa combinação é de 6 vezes 6. Temos 36 possibilidades. 36 fica no denominador, que é o total de possibilidades, é o espaço amostral. Enquanto que os eventos que queremos é que saia um número 5 e um número 6. Ou seja, temos que o primeiro dado é 5 e o segundo é 6, ou o primeiro dado é 6 e o segundo 5. Então, são dois eventos de um total de 36. Quando simplificamos, dividindo tudo por 2, temos 1/18. Então, temos aqui a resposta, letra B, 1/18. Questão 22. Duas emissoras começam suas novelas às 18 horas e terminam às 18h55. Uma delas possui 3 blocos de mesma duração, separados por 2 intervalos. E a outra possui 4 blocos, também iguais entre si, separados por 3 intervalos. Todos os intervalos de ambas as novelas possuem duração de 5 minutos. Nessa primeira situação, 2 intervalos corresponde então a um tempo de 10 minutos, já que cada intervalo é 5 minutos. E na segunda situação, que são 3 intervalos, nós temos 3 vezes 5. Então, para a novela, na primeira situação, a duração toda é de 18 horas até 18h55, ou seja, são 55 minutos. 55 minutos dividindo, ou melhor, 55 tirando 10, na primeira situação nós temos 45 minutos. Só que essa novela foi dividida em 3 blocos. Então, dividindo por 3, nós temos que cada bloco é igual a 15 minutos. E na outra situação, nós temos 55 tirando 15. E aí, nós temos 40 minutos, que vai ser dividido em 4 blocos. Ou seja, nós temos que cada bloco é igual a 10 minutos. Agora, olha, está dizendo, com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a razão entre a duração dos blocos de cada novela. Então, como foi colocado primeiro aqui, a primeira situação de 3 blocos, então vamos considerar, já que razão precisa seguir uma ordem, vamos colocar essa informação em primeiro lugar. Então, temos 15
que é o primeiro bloco, para 10, que é o segundo bloco. Simplificando, dividindo tudo por 5, temos 3 para 2. E aí temos como resposta a letra C. 23. Temos aqui o conjunto A, dado por 1, 2, 3, o conjunto B, o conjunto C e o conjunto D. Considerando os conjuntos numéricos acima, assinale a alternativa que apresenta a correta relação de inclusão. A está contido em B, ou seja, o conjunto A está dentro de B. Não, só tem o número 1 aqui. Na letra B, A está contido em C. O A está contido em C. É verdade, olha, os elementos todos estão aqui. Então, já sabemos que a resposta é a letra B. Aí fala, né, que C está contido em A. C é maior que o A, não está contido em A. E D está contido em B? Não, aqui estaria faltando elementos, o 2 e o 3. E D está contido em C? Não, falta elementos. Então, a resposta é a letra B. 24. Supondo-se que x seja um número racional positivo, então é correto afirmar que, se é um número racional, ele poderia ser um número decimal ou um número fracionário. E aqui está dizendo, 1 sobre x é um número inteiro. Se é um número racional, o x poderia ser, por exemplo, uma fração, onde teríamos dois números negativos, por exemplo, menos 1 dividido por menos 2, uma vez que menos vezes menos é igual a positivo, então poderiam ser dois números inteiros, negativos no caso. E aí, por exemplo, olha, 1 sobre x é um número inteiro. 1 sobre x seria a inversão desse número aqui. Ou seja, poderia ser uma das situações. Neste exemplo, daria certo. Mas agora, se eu falar que x é um número, por exemplo, 3 meios, quando fizermos a inversão, ou seja, 1 sobre x se torna 2 terços. Portanto, 2 terços não é um número inteiro. Então, a resposta não pode ser a letra A. X é a razão de dois números naturais. Já vimos aqui, olha, não necessariamente, uma vez que dois números negativos, que não são naturais, poderia ser uma das respostas, né? Então, não pode ser a letra B. 1 sobre x é um número racional. 1 sobre x poderia, nesse caso aqui, ser, eu inverti aqui, número racional. 1 sobre x não é um número racional. Então, quando a gente inverte aqui, nós podemos ter 2 por 1. E 2 por 1 é racional. Então, não faz sentido. Na letra D, x não é um número real. É um número real. Todo número racional é um número real. 1 sobre x é menor que x. Aqui na letra E, 1 sobre x, ele não precisa necessariamente ser menor que x. Se eu considerei, por exemplo, esse aqui, x igual a meio, quando fizermos a inversão, 2 por 1 vai ser maior que x, então não faz sentido. O único que faz sentido aqui é a letra B, que eu falei a princípio que não poderia ser, porque dois números negativos também vai dar um número positivo. Só que poderia ser dois números naturais, tipo 1 e 2. Então a letra B faz sentido. Questão 25. Uma torta inteira está partida em 12 fatias. Manuel comeu 7 meios fatias e George comeu 26 quinto fatias. Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que sobraram? Bom, 7 meios
é o mesmo que 7 dividido por 2. Toda fração é uma divisão. Então, temos aqui 3,5. E 26 quintos é o mesmo que 26 dividido por 5, que dá 5,2. Somando 3,5 com 5,2, temos 8,7. Décimo com décimo e unidade com unidade. Portanto, quanto é que sobrou? 12 menos 8,7. Colocando um zero aqui, 7 para 10, 3. Aqui emprestou, 8 para 11, que também é 3. Emprestou para cá. Então, quanto é que sobrou? Exatamente 3,3 fatias. 26. A senha de um banco possui 4 algarismos de 0 a 9, sem repetição. O primeiro algarismo é ímpar e o segundo é 4 ou 6. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta o número de possibilidades para a senha. 4 algarismos, vamos colocar aqui a posição de cada um deles, sendo os números de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aí diz que o primeiro é ímpar. Se é ímpar, quantos números ímpares temos? 1, 3, 5, 7 e 9. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui existem 5 possibilidades nesse primeiro algarismo. E o último é 4 ou 6. Então aqui, 2 possibilidades. Para os outros, vamos verificar quais os números a quantidade de números que ocuparão cada uma dessas posições. Temos aqui 10 números. Tirando um daqui e outro daqui, para esse segundo algarismo, nós temos 8 possibilidades. E agora, nesse daqui, já tiramos um daqui e um daqui. Restando, então, 7 possibilidades. Agora é só fazer a multiplicação, né? 5 vezes 8, que é 40. 40 vezes 7, 7 vezes 4, 28. 280. E 280 vezes 2, que dá 560. Então, existem 560 possibilidades de senha. Questão 27. Em um grupo de 5 candidatos para presidente de uma empresa de cosméticos, há 3 mulheres e 2 homens. A chance de ser eleita uma mulher é o dobro de ser eleito um homem. Já podemos colocar aqui algumas informações. A probabilidade de ser mulher é igual ao dobro da probabilidade de ser homem. E uma outra informação que fica subentendida é que a possibilidade total de ser mulher mais a possibilidade de ser homem dá um total de 100%. É tudo. 100% é o mesmo que 1. Usando essas duas equações, nós vamos conseguir descobrir a probabilidade de ser homem, uma vez que fala, com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que a chance de ser eleito um homem é igual a... Então, precisamos descobrir a chance, ou seja, a probabilidade de ser homem. Então, nessa segunda equação, onde existe PM, probabilidade de ser mulher, nós vamos usar aqui 2 vezes a probabilidade de ser homem. Então, vamos ficar com
2 vezes a probabilidade de ser homem, substituindo PM por esse valor aqui, mais a probabilidade de ser homem, aqui H, é igual a 1. Agora vamos fazer as substituições de acordo com o que temos aqui, olha, 3 mulheres e 2 homens. Aqui nós vamos colocar um 3 por causa desse 3 aqui, olha. Então, nós temos, na verdade, uma razão, 3 para 2. Então, no caso da chance de ser mulher, a gente teria que multiplicar por 3. Então, aqui, em PM, faltou só multiplicar por 3 aqui. E aqui, probabilidade de ser homem, tem 2. Essa é a razão entre probabilidade de mulher e de homem. Agora, nós temos, então, eu vou já fazer a substituição chamando de P o P de H. Vamos substituir por P. Então, nós vamos ter 3 vezes 2, 6, 6P, mais 2P, igual a 1. Aqui temos 6 mais 2, que é 8, igual a 1. Portanto, P é igual a 1/8. Então, a chance de ser homem é de 1 para 8. Questão 28. Se o preço de um saco de soja é R$ 54 e o preço de um saco de trigo é R$ 45, então a soja está mais cara que o trigo. Aqui, então, vamos fazer uma comparação. De 45 para chegar aqui em 54, nós temos 9, né? 54 menos 45. Então, a porcentagem está em relação ao trigo, e o trigo é 45. Então, nós vamos ter que comparar com o trigo, esse aumento do trigo em relação, da soja em relação ao trigo, dessa maneira. Então, a diferença entre um e outro, o valor que a soja é mais cara que o trigo em relação ao trigo. Aqui, para passar para a porcentagem, vale a pena a gente dividir tudo por 9. E aí, vamos encontrar uma fração equivalente com denominador 100, uma vez que 5 é divisor de 100. Então, multiplicamos por 20 e multiplicamos por 20. Temos, então, 20%. 20% é a letra C. 29. Se um carro custou R$ 45 mil com 10% de desconto, então o carro custava originalmente. Então, com desconto, ao invés de pagar 100%, pagou 90%. Então, nós temos aqui que 90% corresponde a 45 mil. Então, temos aqui, olha, 90 de 100 e 45 mil de um total que eu não conheço. Daria para montar usando regra de 3 simples. Mas aqui, olha, comparando, se teve um desconto de 10%, significa que pagou pelo carro 90%. E esse 90%, em dinheiro, é o valor pago de 45 mil. Então, olha, uma parte de um total, uma parte de um total. 45 é menos, 45 mil é menor que o valor original. Então, parte do total. E aqui, simplificando, dividindo tudo por 10, essa primeira fração. E vamos simplificar aqui também, olha, numerador do primeiro membro, dividindo pelo numerador do segundo membro. Simplificando tudo por 9, nós temos 1 e 5 mil. Numa equação, podemos fazer isso. Simplifica de um lado, da mesma forma que simplifica do outro. Multiplicando cruzado, temos x vezes 1 e 5
vezes 10, que é 50. Aí acrescentamos esses 3 zeros. Então a gente verifica que o valor original do carro, sem o desconto de 10%, ele é igual a R$50 mil. Questão 30. Um caminhão com velocidade V gasta 3 horas em um percurso em que gastaria 5 horas se estivesse a 60 km por hora. Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que a velocidade V do caminhão é igual a, montando aqui um problema de regra de 3 simples, já temos aqui com quem comparar, né? Se o caminhão estiver a 60 km por hora, ele fará o percurso em 5 horas. E se tiver a uma velocidade que não conhecemos, ele fará esse percurso em 3 horas. Aqui a gente verifica o seguinte, que se diminuir o tempo, a velocidade precisa aumentar para compensar. Então, enquanto uma grandeza diminui, a outra aumenta. Então, esse V ele vai ser maior que 60. Regra de 3 simples inversamente proporcionais. A unidade de medida já vai sair em quilômetro por hora, uma vez que esse H já vai cancelar com esse H. E aí temos que 60 está para V, assim como 3 está para 5. Invertemos estas grandezas porque é uma regra de 3 inversamente proporcional. Simplificando numerador com numerador, em ambos os membros, dividido por 3, nós temos 20 e temos 1. 1 vezes V, que é igual a V, e 5 vezes 20, que é igual a 100. Então, temos que essa velocidade ela aumenta para 100 km por hora. E a resposta, então, é a letra D. C. Vou continuar a resolução dessa prova numa próxima aula, para que o vídeo não fique muito extenso. Até mais!